você está conosco na GEAC TV e abrindo as nossas reflexões de hoje em torno do tema Pensando a Vida, um Novo Normal, essa belíssima página de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pensa em Deus. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier em reunião pública da noite de 28 de setembro de 78, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas Gerais. Pensa em Deus. Muitas são as calamidades que assolam o mundo ainda. Entretanto, pensa em Deus quando o pessimismo te fale em destruição. O Criador deixa ao homem a liberdade de pensar, com a obrigação de colher os frutos das sementes que haja plantado em suas escolhas. E por isso mesmo, ante as provações coletivas que o homem venha a suscitar, a própria divina providência o auxilia a atenuá-las ou suprimi-las pouco a pouco. Na vida individual, porém, a presença divina é mais perceptível ao coração acordado na fé. Saibamos recordar. É provável que problemas de intrincada complexidade em vários passos da existência te hajam repontado da estrada, subtraindo-te a segurança. Mas Deus, sem que soubesses, te induziu a soluções inesperadas, restituindo-te a paz de espírito. Enfermidades estranhas combaliram-te as forças. Entretanto, justamente quando te supunhas à frente de mal irremediável, Deus inspirou providências que te reequilibraram as energias, sem que desses conta de semelhante favor. Enganos lamentáveis em certas ocasiões talvez te houvessem marginalizado o entendimento, compelindo-te a desajustes começantes. Mas Deus, em silêncio, usando meios que desconhecemos, te trouxe novamente a razão e a serenidade. Afeições queridas, possivelmente, largaram-te o caminho quando mais necessitavas de apoio e colaboração, nas tarefas em que te compromissaste. Mas Deus, sem alarde, te curou as feridas da alma e te ofertou companhias outras mais nobres e mais úteis que te amparam no dever a cumprir. Em todas as crises da experiência humana, nunca deixes de amar e compreender, desculpar e servir sempre. Em qualquer circunstância, pensa em Deus. Mesmo que hajas caído no mais profundo abismo, crê no bem e espera por Deus, porque Deus te levantará. Pensando a Vida, um Novo Normal, que é o nosso tema de hoje, será comentado por Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza, Euzi Nascimento. Olá! Hoje nós vamos refletir sobre Pensando a Vida no Novo Normal. E buscando referências para elaborar esse vídeo, eu encontrei uma reportagem publicada recentemente na revista Exame pelo autor Alexandre Mansur, que não é espírita, mas ele traz as 8 megatendências ecológicas para o mundo no pós-coronavírus. E é impressionante como essas megatendências estão sintonizadas com tudo aquilo que os espíritos já vinham nos falando no decorrer de todas essas décadas de existência, de consolidação, melhor dizendo, da doutrina espírita. A primeira megatendência é a maior credibilidade da ciência e, consequentemente, na sua capacidade de antever e antecipar perigos. E lendo as obras espíritas, nós vemos que essa valorização do conhecimento, ela é frequentemente exaltada, e principalmente a necessidade não só de angariarmos conhecimento, mas de bem vivê-lo, bem exemplificá-lo. Então, está claro na doutrina espírita a valorização da ciência,
a valorização da ciência bem sintonizada com a lei de amor, para que ela seja bem utilizada no nosso dia a dia. A segunda mega tendência é a valorização das coisas simples da vida em detrimento do consumismo. E nós vemos também vários textos abordando sobre o necessário e o supérfluo na doutrina espírita, ou seja, o que é realmente importante e de valor em nossas vidas e o que é secundário, o que pode ser deixado de lado ou não priorizado. E na valorização das coisas simples, nós temos a valorização das nossas relações, sejam as nossas relações com a nossa parentela, seja as relações com os nossos amigos, as nossas relações de trabalho, as nossas relações nos centros espíritas. Podemos dizer que essa mega tendência, sem dúvida nenhuma, é um foco no afeto, no desenvolvimento da nossa amorosidade. A terceira mega tendência é a expansão das atividades humanas que dispensam o deslocamento físico. Mais do que nunca, a importância da conexão, da internet, das telecomunicações e principalmente da nossa capacidade de influenciar as pessoas por meio do pensamento. A importância da nossa conexão com o Criador, com a humanidade, sempre em prol de um mundo melhor. A quarta mega tendência é o aumento da solidariedade. Então, além de nos instruirmos, nós temos que nos amar. E a solidariedade é um exemplo de caridade, de amor em movimento, de enxergar as necessidades do outro, antes mesmo que o outro externe, e de poder ajudá-lo da melhor maneira possível e de acordo com as nossas possibilidades. A quinta mega tendência é a compreensão de que o mundo está conectado. Há muito tempo, todas as religiões elas trazem que todos somos filhos de Deus, e a doutrina espírita não é diferente. Nós sabemos que somos todos irmãos e que a humanidade toda está ligada por meio de um objetivo comum, que é a elevação, que é a renovação, que é o exercício da nossa evolução enquanto seres humanos individuais, espíritos encarnados e mesmo enquanto humanidade toda, desenvolvimento do planeta Terra. Então que nós possamos valorizar cada vez mais, porque mais do que nunca nós sabemos que o estado de saúde de um determinado país é capaz de influenciar em todos os outros países, e é o que aconteceu com o coronavírus, com o que nós estamos presenciando. Mais do que nunca, o mundo está extremamente interligado por meio aí dos meios de transporte, e nós sabemos que um vírus que apareceu na China, ele foi capaz de influenciar em todo o planeta. A sexta mega tendência é o cuidado com a alimentação e com a higiene. Mais do que nunca, está em voga a valorização da oportunidade reencarnatória, e nós devemos desenvolver cada vez mais a nossa humildade em entender que é muito necessário o cuidado do nosso corpo físico e principalmente o cuidado com o nosso espírito. Então, que possamos nos alimentar da forma mais adequada possível, de forma cada vez mais balanceada, tomar cuidado com a procedência dos alimentos e com a possível contaminação que possa existir neles, então que nós possamos prezar pelas medidas de higiene. A sétima mega tendência é menos ar-condicionado e mais janelas abertas. Isso quer dizer que, provavelmente, o nosso movimento de introspecção, de fechamento, ele estava até mesmo externado nessas janelas cada vez mais fechadas, nessa falta de conexão com os recursos naturais que Deus nos deu, com as paisagens, com o ar puro, com a luz do sol. Então, que nós possamos nos integrar cada vez mais com os recursos valorosos que a Divina Providência nos proporcionou por meio desse planeta tão abençoado. E, de certa forma, a sétima tendência, ela prenuncia a oitava, que é a valorização das áreas naturais, das áreas verdes, das paisagens. Nós sabemos que o poder que a natureza tem de trazer renovação para as nossas vidas, renovação das nossas forças vitais, o quanto que caminhar num bosque, numa praça, num parque, faz
tanta diferença para a nossa vida, traz mais qualidade de vida, nós nos conectamos mais com o Criador, com as coisas abençoadas que Ele nos proporcionou. Então, que nós possamos desfrutar mais dessas paisagens, para que nós possamos alcançar a plenitude de nós mesmos, que nós possamos viver cada vez mais uma vida reflexiva sobre a importância de tudo o que nos ronda, que está ao nosso redor, e principalmente que nós estejamos cada vez mais abertos à renovação, às mega tendências. Que Jesus nos abençoe e que o nosso novo normal seja muito bem sucedido. Caros irmãos e irmãs, que a paz e as bênçãos de Jesus nos ampare. Hoje vamos conversar um pouco para fazer algumas reflexões sobre a situação em que vivemos no mundo todo. A pandemia ocorrida por causa do coronavírus obrigou-nos à convivência mais íntima. Isso trouxe consequências, isso trouxe modificações em nossa vida. A vida que tínhamos antes da pandemia, a vida que estamos tendo durante a pandemia e a vida que teremos depois da pandemia. A mudança da convivência da humanidade mudará em todos os níveis, sejam eles econômicos, sociais, familiares, todas as nossas atividades em todos os setores da vida sofrerão mudanças. Antes da humanidade ser atingida pela pandemia do coronavírus, como era a nossa vida? Vamos refletir isso? Vamos abranger aqui uma discussão de apenas dos aspectos mais relacionados à convivência das pessoas. Por exemplo, antes da pandemia, como era a nossa vida? Era uma vida agitada, correndo atrás das realizações materiais como meta prioritária. Nós tínhamos atividades intensas que nos tomava todo o tempo, correndo atrás das realizações materiais. Os fins de semana nossos eram cheios de atividades festivas, planificados das sensações materiais. Isso a gente pode observar, ou podia observar, fazendo uma ronda ou andando pelas ruas. Os barzinhos estavam sempre cheios, mas as casas religiosas estavam vazias. Nós não tínhamos tempo para um alegre bate-papo com as famílias, com os nossos familiares. Às vezes, utilizávamos o WhatsApp, a internet ou as redes sociais para falar com as famílias, para falar com os nossos entes queridos, nossa esposa, nossos filhos, às vezes. Então, era uma vida agitada, mas afastados da convivência pessoal, familiar. O mundo digital era para nós uma diversão de todos os momentos, quer seja para a realização de nossos abraços afetivos com os familiares ou até com os amigos. Ora, pouco tempo ou nenhum tempo a gente destinava às nossas ligações, às nossas conversas com os amigos e também a nossa ligação com as coisas do espírito eram muito pequenas. Nós não tínhamos tempo para buscar Deus. Era o que vivíamos antes da pandemia. Bom, aí veio a pandemia, nos obrigou a uma convivência restrita, num isolamento social, num distanciamento das pessoas, de modo a modificar os paradigmas de nossa vida anterior. Inicialmente, apareceu uma sensação de vazio, pela brusca separação daquilo em que vivíamos. Depois, a convivência com a família nos trouxe novas modificações da maneira de viver, porque estávamos agora obrigados a conviver com as pessoas
com as quais não tínhamos uma vivência mais íntima. Então, a convivência com a família se tornou de maneira mais plena e nós tínhamos que reaprender a vida nos fins de semana. Tínhamos que preencher essa vida. Então, tínhamos que inventar modos de conviver com a família nos fins de semana, com os nossos filhos, para mantê-los juntos numa convivência isolada. Nós tínhamos que inventar maneiras de dar atividade para os filhos, além das atividades necessárias do aprendizado escolar. Valorizar o contato com os amigos, mesmo sendo por meios eletrônicos, por meios virtuais. O mundo digital agora deixou de ser apenas diversão e passou a ser também ferramenta de trabalho. Assim, a fraternidade entre as pessoas começou a crescer. Primeiro entre os familiares, depois com os amigos, com as pessoas e até com pessoas que a gente nem conhecia. A busca das coisas espirituais, por causa do isolamento, da meditação e reflexão, a busca das coisas espirituais cresceu. Ela tornou-se talvez uma necessidade para que buscássemos o conforto de Deus para conosco. Tudo isso são ferramentas de aprendizado. Tudo isso são atitudes que nos forçou a refletir em nossa maneira de viver. E agora, esta pandemia, um dia ela vai acabar. Com certeza vai acabar. E depois que ela acabar, como será a nossa vida? Não só no aspecto econômico, social, devemos refletir, mas também nas nossas atitudes familiares, pessoais. Como será isso? Temos crença de que o novo normal da vida será diferente daquele normal pré-pandêmico. Com certeza vai ser. Deverá ser mais preenchido com maior tempo pela convivência familiar, pelas discussões amigáveis com os filhos. A fraternidade fará parte natural dessa nossa vida normal, desse novo normal. O novo normal será o prenúncio, com certeza, do normal que vai existir em um mundo em regeneração, que a Terra está encaminhando para ela. Por isso, vamos pensar agora, enquanto estamos aí nessa convivência isolada com a família, vamos pensar mais nas nossas relações com Deus, ou seja, convivência dentro das leis de Deus. E a principal delas nós conhecemos bem: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O Espírito de verdade consubstanciou estes dois mandamentos em duas palavras: amai-vos, e acrescentou mais um ensinamento: instruí-vos, para que nós possamos sair da ignorância para buscar a sabedoria em Deus. Que possamos ser abençoados por Deus nessa tarefa. Muita paz. Queridos amigos, mais uma vez juntos para refletirmos sobre o tema Pensando a Vida, o Novo Normal. Qual será o novo normal? Para nós termos uma ideia do que seja o futuro, nós vamos recorrer à poesia. Sempre achei que os poetas veem além. Eles veem o futuro, preveem o que virá. Então vamos recorrer a Fernando Pessoa na reflexão dele que diz:
Depois de tudo, vamos ver o que ele nos fala. Nas palavras dele, as palavras são estas. De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda, um passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, e da procura, um encontro. Vamos refletir parte por parte. Quais são essas 3 coisas? A certeza de estarmos sempre a começar. Realmente, a vida é trabalho contínuo, a lei do progresso nos impulsiona a agir sempre, começando, porque mesmo que façamos algo rotineiro, nós já somos um dia a mais, um tempo a mais, somos diferentes. O Pai trabalha constantemente, e eu também, nos disse o Cristo. Mas então, esse trabalho é a melhoria, o aperfeiçoamento da criação divina. Então, por isso, estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar é porque existe a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da sociedade, tantas leis, principalmente frisando a lei do progresso, que nos leva a continuar. E a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. O que significa isso? A morte pode nos visitar a qualquer instante, então podemos sim ser interrompidos no trabalho, por melhor que ele seja, antes de terminá-lo. Somos essas criaturas sob essas imposições naturais da vida. Então, por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo. O que seria interrupção? Seria uma mudança inesperada. Como, por exemplo, agora nós estamos numa situação inusitada. Então, é preciso fazer desta interrupção um caminho novo. Vamos ver o que a nossa criatividade nos leva a produzir. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. Só poeta mesmo para dizer tão lindamente o que se passa conosco. E vamos ver na palavra de Jesus o que nos é aconselhado no presente momento. Diz-nos ele, através de Mateus 6,34, o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Então não fiquemos ansiosos, aflitos, inseguros, mas tenhamos a certeza absoluta de que somos capazes de dar conta da nossa administração. Com toda certeza o faremos. E vamos, pensando a vida, arquitetando um novo normal, vamos verificar o que poderá ser feito de melhor em função do nosso crescimento pessoal. Nós temos os ensinamentos do Cristo, não só para aprendermos, mas para praticá-los. Então, isto já nos dá um respaldo para sermos equilibrados, sensatos, levarmos segurança àqueles que nos cercam, fazendo-nos referência a pessoas que seguem os nossos passos, que observam e gostam
de acompanhar e seguir o nosso exemplo, e nós tenhamos a consciência de que somos cartas do Cristo, estamos representando o nosso Pai Celestial, o nosso guia e mestre, para que possamos dar conta da nossa administração. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos conduza pensando a vida neste novo normal. E nós estamos iniciando também a nossa colaboração nesse tema, pensando a vida, o novo normal. É uma forma de nós buscarmos interiorizar em nós quais serão os novos padrões de conduta. E, na verdade, temos que entender o que é normal, já que a normalidade é bastante questionável. Normal, pela definição, é padrão que garante a sobrevivência dentro de um grupo. Então, vale questionar. Como é que você vinha sobrevivendo até então, antes da Covid-19, com os seus iguais, com os seus grupos de relação? Porque o novo normal, a proposta de um novo padrão que possa garantir a sobrevivência, exige de nós alguma acuidade, exige de nós determinadas mudanças. E essas mudanças podem trazer o medo, porque, na verdade, mudar não é confortável, nem sempre para todos. E o novo normal nos pede a convivência com um kit de segurança para proteção, continuidade, sobrevivência. Se você fosse escalar uma montanha gelada, logicamente você iria contar com um kit de sobrevivência. Casacos, agasalhos, botas especiais, luvas especiais, proteção para os seus ouvidos, para a sua cabeça, para que você pudesse entrar em contato com temperaturas mais rigorosas. O novo normal nos traz uma temperatura de convivência diferenciada. Exigirá de nós, por um longo tempo, a convivência com máscaras, com aparatos de proteção, com um projeto de higienização mais severo, mais rigoroso, para que nós continuemos a caminhar imunes ao ataque de vírus, bactérias, micróbios que possam danificar a nossa saúde corporal. Mas, na verdade, o novo normal exige de nós um kit de segurança espiritual. E qual seria o kit mais adequado? A atenção aos ensinos do Evangelho de Jesus. Por exemplo, quando ele nos diz: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve", nos convida a organizar conosco este kit de segurança para a sobrevivência espiritual dentro do novo normal. O que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é a ideação das leis naturais. É nos colocar na rota, no caminho certo, para que possamos acertar mais e errar menos. E como é que isso acontece? Acontece com a obediência e a resignação aos padrões das leis naturais. O meu fardo é leve, diz o Cristo. Qual é o fardo do Cristo? É exatamente você carregar com você a consciência dessas necessidades de aparato, de proteção, de obediência às leis que regem a vida. E convenhamos, a Terra está sofrendo uma crise para o seu crescimento, para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. Então, essa reclusão à qual todos nós fomos obrigados a nos adaptar
nos levou, querendo ou não, a um contato mais intenso conosco mesmos. Quantos de nós não temos hoje uma consciência maior do que somos, do que fazemos, do que estamos fazendo aqui e qual é o nosso projeto de vida futura? Todos nós estamos nos entregando a essas buscas de transcendência, de espiritualidade, de mais pacificação e harmonização conosco e com todos os que nos cercam. Então, reflitamos ainda. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Ainda que uma enfermidade pertinaz nos assole a sobrevivência, nós teremos conosco a certeza intensa de que o nosso interior, ele estará se renovando, porque estará entendendo essa necessidade de obediência, de resignação ante as mutações, as mudanças necessárias para que se cumpram as leis da vida. Então, pensando a vida e o novo normal, pense em Deus, pense em Jesus, pense nas leis que podem reger o destino e que podem facilitar a caminhada, facilitando a jornada no rumo de nós mesmos, na conquista da felicidade perene. Que Jesus nos abençoe. A nossa prece será a reflexão de um soneto que se intitula Seixo Rolado. Eu era uma pedra cheia de arestas, pontas agudas que feriam os que me tocavam. Mas as minhas lágrimas e os pés que me pisaram esbarataram-me as saliências, abateram-me as quinas e as agulhas. Hoje, quando apalpo o meu ser com as mãos da consciência, não me reconheço no passado. Como estou diferente! Sou um seixo rolado, polido pela dor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.